Olha aí, vamos começar aqui mais uma transmissão. É, Nós estamos na semana da tireoide, né? Essa semana é, e o mês de maio todo é um mês comemorativo em que a gente está passando aqui as informações sobre a saúde da tireoide. Então a gente teve ontem uma live especial e hoje vamos ter uma nova live com uma convidada muito especial que é uma amiga, né, médica, dermatologista, e que vai falar pra gente sobre um assunto que acredito que seja de muito interesse das pessoas, sobre a saúde dos cabelos, né? Já vi aqui que a doutora Camila já entrou por aqui, deixa eu achar ela para convidar ela aqui para estar aqui com a gente. Muito bem. Olha aí, Tudo bom? Camila, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Obrigado aí por aceitar o convite, né? É isso, é um prazer A gente ser poder estar muito. junto aí. A Camila, a doutora Camila é dermatologista, né? Tava te apresentando aqui devagarinho. E, e ela é pessoa mais que especial aí para falar sobre esse assunto, né? Que é cabelos, né? E a saúde da tireoide. Essa junção aí que é muito comum e que no consultório meus pacientes estão sempre perguntando, sempre querendo saber, muito interessados em ter cabelos saudáveis, bonitos, né? O e, Caio, né? e que Principalmente. não caiam, exatamente. Essa questão da queda, né, dos cabelos é super frequente, não é, Camila? Camila, vou pedir para você se apresentar aí um pouquinho. Tá. Então, assim, gente, como falou, né? Eu sou amiga do Hugo, uma pessoa super especial. E eu sou médica, formada pelo UFC. E eu fiz residência em dermatologia, são 3 anos de dermato. E é isso aí. Aí atendo hoje no consultório e eu amo essa especialidade. Muito gostoso. É, Fala um pouquinho, Camila, como é que é essa questão de pacientes com queixa de queda de cabelo, né? A gente sempre a questão da tireoide tem que ser pensada, como é que funciona? Como é que você vê isso? Pronto, vamos lá. Então, quando a gente fala de queda de cabelo, né, é um assunto muito, muito amplo, certo? Uhum, Mas o que que a gente vê muito no consultório? Que é essa queda de cabelo da mulher, que é muito crônico, que é muito tempo. Muitas vezes a mulher já vem com uma queda há bastante tempo, tá? E aí ela vem para descobrir qual é a causa, né? Então, assim, frente a um quadro como esse, a primeira coisa que a gente tem que fazer de fato é primeiro examinar o paciente, então ver puxando o cabelo da paciente para ver que é o teste da atração, para ver se realmente está uma queda acentuada ou não. Porque muitas uhum. vezes a paciente tem um cabelão gigante, tipo o meu. E Sim. quando cai ali, né, no banho, a pessoa às vezes se impressiona, acha que tem um volume maior do que o que realmente tem, pelo volume que forma. Tá? Uhum, Então, você primeiro precisa saber se de fato está uma queda aumentada ou não, tá? Olhando o couro cabeludo também, que é importante, a gente consegue pela dermatoscopia, que é um exame específico, que eu pego um aparelhinho, uma lupinha, vejo esse couro uhum, cabeludo, que dá algumas dicas também, porque aí tem calvície, tem alopecia areata, tem o uhum, eflúvio, tem um monte de situação que a gente às vezes consegue elucidar por esse exame físico, tá? certo, E certo. aí, outra coisa importante que entra nessa avaliação são os exames laboratoriais de sangue, né? Por quê? Uhum, Porque antes de eu fechar e dizer assim, essa queda de cabelo é por estresse, por exemplo, ou então é uma queda de cabelo pós-cirurgia, né? Eu uhum, preciso ter certeza que não tem nenhuma doença associada a essa queda.
Então, exemplos de doença que pode dar queda de cabelo. Doença de tireoide, né? Então, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, ou seja, se essa glândula tireoide estiver funcionando a mais ou a menos, ela pode dar queda de cabelo. Ferritina baixa ou uma anemia. Enfim, Uhum. vários exames que eu preciso ter também para ter certeza que aquela queda de cabelo não está acontecendo por alguma dessas doenças. Por Certo, exemplo, certo. No momento que, assim, é uma coisa assim, é um assunto bem médico, né? A gente falando assim, alguém que do nada tá com a queixa de queda de cabelo, essas informações são bem importantes para saber que tem inúmeras causas que podem ser o motivo da queda de cabelo, né? muitas. E, e a tireoide nessa questão é comum dentro de você que está aí no teu consultório, que pega os pacientes com essa queixa, é, é, é raro, é frequente, como é que é? De vez em quando você flagra essa causa, como é que funciona? Das doenças que causam a queda de cabelo, uma doença mesmo sistêmica, a da tireoide é uma das primeiras, tá? Uhum, Então, dos exames que eu peço, é um dos mais importantes, tá? sim. Mas o mais importante disparado no consultório é o eflúvio telógeno, tá? Eita, me traduz essa palavra aí pra gente aí. O eflúvio telógeno é uma queda de cabelo, tá? Que Uhum, pode ou não estar associada com algum motivo, vamos dizer assim. uhum, E pode ser estresse. uhum, Esse estresse, leia-se, ou um estresse psíquico, né? uhum, Estressada, às vezes alguma alteração no trabalho, alguma mudança grande na vida, ou uhum, algum estresse cirúrgico, algum estresse de doença. Então, por exemplo, aí contigo, né, Hugo? Às vezes o paciente opera. Aí o uhum, que que acontece? 2 a 3 meses depois, a paciente tem uma queda de cabelo. E uhum, coincidentemente, naquele período, é o que pode acontecer. Então, essas uhum, situações são de eflúvio telógeno, certo? Esse é o nome, essa queda de cabelo. Por exemplo, uma situação muito comum. E toda mulher que já teve filho sabe, já passou por isso. A maioria das uhum. mulheres. Essa queda de cabelo pós-parto. É Entendi. exatamente nesse período, mais ou menos 3 meses após o parto. Aí Hum. independe se foi cesárea, porque as pessoas adoram colocar a culpa na anestesia. Ah, coitado do Max, viu? É, exatamente. O Max é o marido da Camila, que é anestesista. Então, independente se foi cesárea, se teve analgesia, anestesia, independente, esse estresse do parto em si, ele vai dar um eflúvio. Isso é fisiológico, gente. Ou seja, isso aí é normal, é esperado. Qual é o tratamento para esse eflúvio? Nada. É ter paciência, ter tranquilidade, que vai passar, porque de fato o eflúvio agudo, eflúvio telógeno agudo, esse aí esperado, ele é autolimitado, ou seja, ele se resolve sozinho sem nenhum tratamento, tá? Perfeito, perfeito. Então, esse é E, que se resolve sozinho. e é muita. Imagino que deva causar muita ansiedade, né? Para a pessoa Muito. lidar com essa questão de estar perdendo cabelo Isso, e o remédio ser o tempo, né? exatamente. Isso. Esperar, espera. É. E as pessoas me perguntam muito assim, tem pacientes que se operaram já fizeram tireoidectomia, ou então que já tem hipotireoidismo e que estão com os hormônios já regulados, mas a queixa de queda de cabelo ela continua. Existe, né? E É, como é que aí, faz para como é que pronto. faz pra gente cuidar disso, né? Aí Aí, eu acho que já foge de mim, é o caso que... é, aí é assim. Depois que passou esse período do esperado, se essa queda de cabelo persistir, e aí quando a gente fala de tempo, a gente fala de 6 meses. Então, quando ele passa de 6 meses de queda, a gente classifica como eflúvio crônico. Aí, para o eflúvio telógeno crônico, existe tratamento específico, tá? Em geral, a gente faz comprimido,
certo? É um polivitamínico, basicamente, assim, falando leigamente, Uhum, sim, vai melhorar essa queda de cabelo. Aí, normalmente, a gente trata pelo menos por 3 meses, certo? Só perfeito. que aí que entra a importância de não dizer que simplesmente foi porque prolongou essa queda de cabelo e simplesmente está com eflúvio. Você Uhum, precisa investigar, entendeu? certo, Examinar também. Porque outra certo. coisa, por exemplo, que aí muitos pacientes teus podem ter, que é muito comum, é a caspa. Então, a caspa, ela pode piorar uma queda de cabelo. Então, ela tem que ser tratada junto, entendeu? Uhum, perfeito. Camila, deixa eu falar aqui. A Nira está fazendo uma pergunta aqui que é recorrente demais, né? Eu não parei aqui na quarentena, os atendimentos, e alguns são por telemedicina, outros são presenciais, Uhum. mas as pessoas têm se queixado mais de queda de cabelo nessa fase, Aham. independente de qualquer coisa. Isso faz É. sentido? Assim, vamos lá. Pensando aqui do que eu falei, normalmente essa queda vai começar a partir do segundo mês, tá? Então, Uhum. a nossa quarentena aí já faz o quê? 2 meses, não faz? Então se prepara. É, vai piorar. Queria dizer pra você. O que Quem teve pode algum estresse no começo pode agora sentir o efeito disso, né? exatamente. Tem gente que já Uhum. está se queixando disso há algum tempo, mas muitas vezes é porque a pessoa já vinha com uma queda de cabelo, acaba intensificando mais nesse momento. Porque aí Entendi, superpõe um estresse maior e aí pode realmente sentir a queda. entendi. Então, cuidar das questões psicológicas aí é muito importante, né, na quarentena. Se E, distrair, não deixar entrar tanta informação ruim, né, é, afastar as coisas que não fazem bem, né, isso aí é um isso, filtro que eu acho que é importante, né. para nossa E, saúde. com certeza. E o que é mais que a gente pode falar aqui? Alimentação. Eu acho que é um fator que imagino que deva ter um efeito importante nos cabelos aí. Eu sei que você não é nutricionista, né? Mas queria que você falasse um pouquinho assim da importância da alimentação nessa questão de saúde dos cabelos, né? Da qualidade do cabelo, do fio, tudo É. mais. Ó, é como tu falou, sim, eu não sou nutricionista, mas o ideal para o nosso funcionamento bom do nosso organismo de forma geral, a gente tem uma dieta equilibrada, né, que a gente consiga ajustar todas as vitaminas, proteínas, carboidratos. Então, assim, existem realmente alterações, tá? E até específicas do cabelo quando a gente fala de alguma deficiência. Por exemplo, não sei se tu se lembra aí lá de trás, faculdade, Kwashiorkor, né? Tinha aquele sinal da bandeira. O paciente fica Uhum. com linhas de cores diferentes do cabelo. Só para situar aí as pessoas aí, essas são as alterações relacionadas à deficiência de algum componente Exato. nutricional, né? Esses nomes Exato. esquisitos aí, né? No caso aí do Kwashiorkor, proteínas, né? Então, por exemplo, Hum, paciente, às vezes aquela criança bem desnutrida, que a gente vê assim, desnutrida mesmo, que não tem ingestão adequada proteica, aí pode ter alterações específicas do cabelo, que é um quadro muito mais grave. Mas para a gente ver como realmente, de fato, a nossa dieta tem realmente interferência no cabelo também, tá? Mas de forma geral, se você tiver uma boa alimentação, o que às vezes acontece, o paciente fez uma cirurgia bariátrica, ele não tem mais a mesma absorção das vitaminas, né? Vitamina B e tudo mais, também pode dar alteração do cabelo, certo? sim, perfeito. E vitamina D, Camila, tem alguma interferência? Vitamina D também é uma das causas de queda de cabelo. Então, nessa investigação, entra, por exemplo, de deficiências, vitamina D, o zinco, o selênio, tá? A Uhum, ferritina. Às vezes, mesmo o paciente sem ter uma anemia franca, ele às vezes tem já uma deficiência de ferritina, que no nosso organismo, gente, é o ferro em depósito, vamos dizer assim, à medida que você vai se alimentando mal ou não está ingerindo tão bem os nutrientes ricos em ferro, o nosso organismo primeiro perde essa ferritina para depois a gente uhum. passar a ter uma anemia. Então, isso aí também é outra causa de queda de cabelo. Ou seja, a pessoa não chega a ter uma anemia, mas só a E, deficiência de ferro pode causar já uma perda de cabelo.
E mais, Hugo, quando você vê lá no valor de referência do exame, se você for ver lá o valor de referência, você vai ver muitas vezes que está no padrão de normalidade. Às vezes o paciente tem uma ferritina de 30 e está Uhum. normal. Mas para cabelo, abaixo de 70, já é um Uhum. tipo de queda de cabelo, a gente já tem que repor ferro. Para esse Certo. Então, mais uma vez a gente falando assim, a avaliação médica é paciente. muito importante porque pode pegar aí detalhes, né, que a gente pode corrigir e melhorar, né. Uhum. Às vezes, que mais que a gente pode dizer? Sobre as vitaminas, assim, no dia a dia, talvez os polivitamínicos, assim, de modo geral, será que poderiam ajudar alguma coisa? Ou então, Não, se você tem uns tiver uma cuidados boa gerais na dieta, né? dieta, se você tiver uma boa dieta, não tem por que você fazer polivitamínico assim. Eu vejo muito paciente assim, doutor, eu tomo, sei lá, Centrum, eu Sim. tomo esses polivitamínicos. Mas assim, se você tem uma boa dieta adequada, Uhum. equilibrada, eu não vejo motivo de repor alguma coisa, tá? Uhum. E Perfeito. nos casos do eflúvio, no caso dessa queda de cabelo há mais de 6 meses, sem nenhuma outra justificativa, aí a gente entra com algum desses produtos para esse eflúvio, para esse tratamento, Certo, certo. tá? Não é Uma, qualquer uma- vitamínico, não. Entendi. Vou fazer uma outra pergunta aqui. A gente falou um pouquinho que o hipotireoidismo, né, pode causar alterações nos cabelos, tudo mais, queda de cabelo. Mas e o contrário? E o hiper? Também pode dar problema? Também pode dar problema, tá? Também pode dar queda de cabelo, tá? E as E- duas situações, inclusive, assim, a live não é de cabelo, mas dá alteração na unha, dá alteração na pele, entendeu? Muitas vezes aquele paciente que vem com pele extremamente ressecada, né? Ele passa o hidratante, mas aquele ressecamento de pele muito intensa. Pode ser especialmente o hipotiroidismo, né? Uhum, sim. Deficiência na produção do hormônio da tireoide. E as unhas também, né? As unhas podem ficar mais frágeis, tá? Então, quando Uhum, a gente fala, por exemplo, do hipotiroidismo, a gente vê muito a questão da unicólise, que é o descolamento dessa partezinha distal da unha. Ela uhum. descola, Na parte tá? de fora da unha. Isso, exatamente, essa parte livre da unha aqui, da ponta. Enquanto os hormônios não se regulam, às vezes a gente começa a reposição, a gente detecta, né, faz o diagnóstico do hipotireoidismo, ou então a pessoa faz a cirurgia, a gente começa a reposição, mas ainda os hormônios não chegaram ainda naquele ponto que a gente quer. A reposição hormonal, às vezes, da tireoide, ela tem uma cadência, tem uma curva, né? Então a gente inicia lá a dose, né, do hormônio, e não dá pra gente colher assim tão cedo muitas vezes, a gente tem que esperar haver um equilíbrio, um platô, né, dos hormônios para a gente poder colher. Nesse ínterim, nesse período assim que as pessoas estão, a gente está ajustando ainda os hormônios, tem outras coisas que as pessoas podem fazer, né, para ajudar no cuidado com as unhas, no cabelo, na pele. O que você... Pois é. Aí vem os tratamentos mais direcionados. Se eu tenho uma pele ressecada, você vai usar um bom hidratante, né? Eu até brinco assim com os meus pacientes. Tá usando hidratante? Aí a pessoa fala, tô, doutor, eu uso sempre. Aí às vezes ela vem com aquele, aí ela fala qual é o hidratante, às vezes é aquele hidratante assim, boticário, algum desses assim, bem cheirosos e tal. E aí eu Uhum, brinco, não, ó, esse hidratante, ele não é tão, assim, ele não tem um potencial de hidratação tão bom. É como se fosse perfume em forma de creme, entendeu? Então, assim, você entendi. tem que usar um hidratante bom, tá? E aí o dermatologista vendo a tua pele vai te indicar qual é a melhor opção, né, para melhorar. Aí com certeza melhora o aspecto, mas Aí, claro, vai ter que esperar que regule o hormônio para uhum, de fato ter um bom resultado, né? Das unhas, uhum, por exemplo, quando o paciente, ele às vezes tem uma alteração que a unha fica ondulada e com a curvatura para cima, tá? Que é a unha uhum, que a gente chama, é outra alteração específica de tireoide, tá? Mas assim, uhum, não é o mais comum, essas uhum, alterações de unha, não. A maior parte das vezes é uma unha fraca, é uma unha que está uhum. mais enfraquecida. Certo. E outra coisa que eu acho que é interessante de lembrar também é a questão do tempo, né? Cabelo e unha,
são elementos aí que acabam levando um tempo grande, né, para poder ver o resultado, né? A unha, ela começa pela matriz, ali na base na formação. Então, até que ela chegue na pontinha, né? É, A pontinha da unha a gente está vendo o passado, não é isso? exatamente. Para tu ter ideia, assim, em média, quando a gente fala de crescimento dessa lâmina da unha das mãos, a gente fala em 6 meses, para ela crescer toda. E a do pé, 1 ano, mais ou menos. Agora, assim, para esse problema de unha frágil, isso não é tão difícil de contornar, porque à medida que a unha vai crescendo, por exemplo, essa parte distal, essa parte mais da Na pontinha da pontinha. unha, ela vai crescer, ela tá ali descoladinha, por exemplo, você vai cortando, normal. Tem alguns produtos tópicos que a gente pode usar para fortalecer a unha, para hidratar a unha, uma coisa importante que a gente pode fazer com o hidratante comum do corpo. Você pode usar também óleo mesmo de cozinha, tá? Ou existem alguns produtos específicos para unha, para hidratação e para fortalecer essa unha, além também de produtos orais que fortalecem, por exemplo, a biotina. É uma excelente vitamina para fortalecimento de unhas e cabelos. Uhum. Os cabelos também podem ficar mais quebradiços no decorrer do tempo aí, Pode né? também. E Pode para também. isso também existem produtos específicos que ajudam a segurar, vamos dizer assim, a diminuir a quebra, mesmo assim, ao longo do tempo. Sim, com certeza. Tanto a biotina vai fortalecer o fio, quanto existem muitos produtos que têm essa função de deixar realmente o cabelo mais resistente, né? Além de outras coisinhas, né? Porque a mulherada por aí ama um processo químico no cabelo, uma chapinha, isso tudo vai se somando. Imagina, você tem uma glândula que é responsável por todo o metabolismo do nosso organismo. Então, você não tem ali uma força motora para Uhum, produzir um cabelo forte. Aí uhum, junta com o fato de que é uma pessoa que gosta de fazer chapinha o tempo todo no cabelo, ela uhum. pinta e aí o cabelo fica bem danificado. Uma soma, né, de fatores aí, né, que vai cuidando de cada um para no final das contas, o produto final que é o cabelo poder ficar o melhor possível, né? Exatamente. E é uma questão de tempo, então, assim, o principal fator aí, eu acho que é segurar essa ansiedade. Ajustar os hormônios, né? Sempre importante, né? Se tá na dúvida, a primeira coisa, então, a gente meio que juntando aqui a toda a nossa conversa, avaliar os hormônios da tireoide é importante, que muitas vezes pode ser a causa, né? Tanto de unha quebradiça, frágil, cabelo quebradiço, frágil, queda de cabelo. O primeiro passo, então, seria a gente acertar esses hormônios e, em paralelo, tomar todos esses cuidados aí que você está falando, né? Que o dermatologista pode ajudar, tanto em fatores que podem se somar a essa questão aí da tireoide, né? Outra coisa, Lu, que eu vejo muito de paciente, eu pergunto assim, que aí na anamnese, na história que a gente conversa com o paciente, tem algum histórico de alguma doença autoimune, né? Porque a gente falou aí de doença de tireoide, né? E a gente sabe que tem doenças de tireoide que são autoimunes, né? E aí, o que é autoimune, né, gente? Para todo mundo entender. Alguma doença que o próprio organismo ataca as próprias células. Então, às vezes, é uma doença de tireoide que está sendo atacada pelo próprio organismo. Então, às vezes, a gente pega associado a isso com relação a cabelo, uma alopecia areata, entendeu? Que é Uhum. aquela alopecia que às vezes fica um buraco aqui no couro cabeludo. É diferente Sim. de queda de cabelo da maioria das pessoas. Então, as doenças autoimunes, né, ou seja, o corpo produz anticorpo contra o próprio corpo, podem atingir a tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, e em paralelo pode acontecer doenças dermatológicas juntos, como essa Exatamente. tal de alopecia areata aí, né? Alopecia areata, exatamente. Que é a mesma alopecia areata, aquela universal, que o paciente não tem nenhum cabelo. Ele não tem nada na cabeça, ele não tem sobrancelha, ele não tem cílio, ele não tem pelo em canto nenhum. Isso também é uma doença autoimune.
o vitiligo, por exemplo, na dermato também. Mas aí, fazendo essa história clínica, perguntando se tem algum histórico de doença e tudo mais, aí eu pergunto, tem doença de tireoide na família, né? Alguma coisa assim. Tenho um nódulo. Então é uma coisa super frequente, né? Que eu queria que até que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é mais aí tua área, que é uma coisa que a gente sabe que não dá assim, alterações hormonais, né? E é uma coisa que o paciente sempre fala de nódulo, né, na tireoide. Sim, é uma pergunta muito comum também, né? Se nódulo na tireoide pode causar alteração aí nos cabelos. E em tudo, né? A tireoide às vezes acaba levando a culpa de muita coisa que não é dela. E nódulo na tireoide, né, a maioria das vezes é uma alteração anatômica. Então, tem lá a tireoide e por alguma disfunção a gente pode ter um tumor benigno, que a gente chama de bócio, né? Ou então um câncer de tireoide. E na maioria das vezes, esses nódulos eles não são produtores de hormônios, tá? E aí, assim, a gente acaba testando isso através do exame de sangue, né? A gente colhe o TSH, pede o TSH, que é o hormônio da hipófise, né? E o perfil todo da tireoide, é claro, né? Os hormônios todos, os anticorpos, e a gente acaba testando isso para ver se o nódulo pode ser também, o nódulo eventualmente pode ser um produtor. Então, para tirar essa dúvida, a gente pede esse perfil hormonal, tá? Tem uma doença que chama doença de Plummer, que é um nódulo tóxico, que a gente chama, um nódulo que produz hormônio a mais. Então, ele causa hipertiroidismo. Então, eventualmente, numa situação que é mais rara, um nódulo poderia sim causar queda de cabelo, vamos dizer, né? Mas na imensa maioria das vezes, eu vou dizer que é muito, muito incomum isso acontecer. Na maioria das vezes, os nódulos aparecem sem ter, em conjunto, alterações hormonais, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? Muitas vezes a gente tem que alertar que queda de cabelo pode ser da tireoide, mas nem sempre isso acontece. Não é o fato da pessoa É, ter queda de cabelo que a tireoide deva ser de fato a causa, né? E eu acredito que nos casos dos nódulos, na maioria das vezes, isso não deva ser a causa. exato. Ó, Hugo, eu tô vendo aqui, a Marília perguntou, cabelos secos e quebradiços, o que fazer, doutores? Acho que a gente até acabou falando já disso, né? Mas, ó, dicas para quem tem cabelo seco quebradiço, tá, gente? Existem produtos específicos que vão tratar os cabelos quimicamente tratados, tá? Os que estão realmente mais necessitados. Existem as máscaras que elas dão uma hidratação melhor, mas, por exemplo, o condicionador, ele tem, de forma geral, né? Você passa o shampoo, lava, máscara para hidratar mais e o condicionador, por último, para fechar a cutícula do cabelo e ele ficar de fato saudável, certo? Uma outra coisa que muita gente não sabe, que na hora de você saiu do banho, tá? É preferível que você seque o cabelo do que você deixe ele secar sozinho, ao natural, tá? Mas também é ruim você ficar usando um secador muito quente ou muito próximo do couro cabeludo. Então, o ideal é o quê? Que você bote um secador numa potência, numa temperatura morna, que não seja muito quente e a uma distância de uns 15 centímetros do couro cabeludo, certo? E isso também vai deixar o cabelo mais saudável, certo? Evitar químicas, né? E na hora de pintar, por exemplo, tentar não pintar assim numa cor que seja muito mais clara do que o seu fio natural. Por exemplo, o meu cabelo é preto, preto, dessa cor. Se eu for pintar ele de louro, resolver ser loira, platinada, não vai dar certo. Então, assim, se você quiser dar uma iluminada, né, é dica para as mulheres. Tenta passar, assim, para uns 2 tons abaixo do que é o preto. Então, coloca um castanho para dar uma iluminada. Porque se você usar um lourão, às vezes vai realmente Fragilizar o fio, né? prejudicar o cabelo. E a tração? Ela escova, essas coisas assim, elas Também, têm impacto? Como é que funciona isso? também, tá? Inclusive existe uma alopecia de tração. Sabe quando a paciente tem uns fios curtinhos aqui, ela fica cheia de fio curtinho?
Isso aqui chama sinal da franja. Que é o quê? A paciente ou ela vive prendendo o cabelo muito forte, é aquela paciente que não para de ficar com o cabelo preso, amarrado, tá? Uhum. Se você for ver, às vezes criança, né? Que a mãe vai e faz aquele coque, assim, que a criança Uhum. tá assim. O que acontece? Tem muito esse tipo de alopecia de tração. A criança fica com o cabelo quebrado, de tanto que puxou. Então, isso serve Uhum. para os penteados, isso serve para a escova, que é uma escova que puxa, puxa, puxa. E tem várias maneiras de você prejudicar o cabelo. Entendi. E mais uma coisa que me vem aqui, né? Desses problemas de queda de cabelo, né? Por exemplo, tireoide, outros problemas, a alopecia areata, os tratamentos tópicos, eles costumam surtir efeito, assim? É sempre que faz? É de vez em quando? Para Tem coisas que qual podem ser tipo usadas? de queda? Para Porque tem cada tipo de várias. queda, vai ter um efeito Várias. diferente. Por exemplo, Na tireoide tem efeito? vamos falar então de tireoide, é flúvio. A maioria vai ser eflúvio, tá? Para eflúvio, o melhor tratamento é aquele que eu falei oral. Existem shampoos anti-queda, existem loções anti-queda, mas assim, é um plus, entendeu? É uma coisa que você pode associar. Não é o tratamento principal. Porque o que eles vão conter? Eles vão ter vasodilatadores, na sua maioria das vezes. Então, ele melhora a irrigação para aquela área. O vaso que passa ali debaixo da pele, do teu couro cabeludo, ele vai tá nutrindo melhor o couro cabeludo. Uhum. Basicamente é isso. O nutriente Tá? que dá, aquele nutriente chega melhor ali pro folículo, é isso? Isso, exato. Agora, quando a gente fala de outras coisas, tipo uma calvície, que você pode usar o minoxidil é a droga de escolha para a maioria das calvícies, né? Uhum. Careca, né? Sim, sim, Então, é o sim. minoxidil de aplicar no couro cabeludo todos os dias, né? Quando a gente Uhum. fala de alopecia areata, a gente pode usar tanto o minoxidil quanto um corticoide de alta potência. A gente pode, Uhum. inclusive, fazer infiltração de corticoide, que é o médico que faz, com agulhinha, Uhum. e é ótima a resposta, repila bem fácil. Mas aí Uhum. depende muito de qual é o tipo de queda, de alopecia. Mais uma vez, muito importante, né, a avaliação do dermatologista nesse caso, porque Isso, é ver coisas que podem se somar aí, detalhes que isso. podem passar desapercebido. Às vezes até a alopecia areata, que todo mundo conhece como aquela placa que é um buraquinho na cabeça, ela nem sempre vem daquele jeito. Às vezes é a alopecia areata difusa do couro cabeludo, que é como se fosse um eflúvio. Não tem diferença para o paciente. Você só vai ver com a dermatoscopia. É o dermatologista que vai olhar e ele vai ver sinais específicos que vão sugerir que é aquilo, tá? Uhum. Às vezes precisa até uma biópsia para realmente confirmar aquele padrão de alopecia. Certo. Então, assim, a gente resumindo aqui a história, o paciente que vem com queda de cabelo, pode ser, é claro, um eflúvio, como você falou, né? Essa palavra bonita aí, uma queda, vamos dizer, natural, frente a algum estresse, alguma coisa que aconteceu, como pode ser outras doenças, né? E para fazer essa diferença, às vezes, assim, para um leigo, é difícil. Não dá. O ideal é que você procure o dermatologista, que é quem cuida de cabelo, pele, unha e cabelo. Porque pode ser Isso. outra coisa. Às vezes, quando é muito intenso, pode ser outra coisa. E aí, realmente, é importante o exame físico de olhar o couro cabeludo e o cabelo. E, às vezes, até alguns exames. Certo, perfeito. Para o paciente quantificar assim, a queda de cabelo, quando vai chegar até você, é importante isso, ele ter uma noção de quanto que está perdendo de fio, essa informação é importante. Essa informação, na verdade, é difícil o paciente até, assim, a gente conversa para ter uma ideia, né? Uhum. Mas o exame mesmo que vai dizer, né? É A mais no gente exame pega físico, no seu exame de tração que vai dizer. isso, pega uma parte do cabelo, puxa. O ideal é que o paciente tenha tomado o último banho na véspera, não lavado, Uhum. tomado banho não, lavado o cabelo, para a gente fazer esse exame. O ideal é que tenha sido na véspera, para Importante. ter o melhor resultado.
Quando a gente puxa um tantinho, mais ou menos assim, de 6 ou mais fios, em geral, a gente considera como uma atração positiva, tá? Entendi. Isso seria indicativo de que pode ter alguma coisa por trás, além do... Não, aí indica que realmente está tendo uma queda aumentada. Entendi, entendi. Aí, junto com outros sinais e sintomas, a gente chega no diagnóstico. É isso aí. Vamos ver a pergunta das pessoas aí, se tem alguma coisa que... A questão do peso, né? Isso é mais, não é tanto nosso motivo de, de preocupação de hoje, né? Mas a gente falou que tem fatores nutricionais aí que podem estar interferindo. O excesso de peso também pode, além da desnutrição? Você já ouviu, sabe sobre isso? Não, de excesso de peso, não. Uma questão de estrogênios, essas coisas de... De A excesso de princípio... peso, que a gente poderia associar é alguma paciente que tenha síndrome de ovário micropolicístico, certo? Que em geral é um perfil mais para sobrepeso, obesidade, e pode ter uma rarefação de cabelo, tá? Que é a causa Sim. feminina. Aí a gente pode associar, mas com eflúvio, não. Perfeito. Aí tem uma outra pessoa perguntando aqui, a Angélica, quando for estresse, o que fazer? Alguma vitamina para indicar? A Camila já comentou um pouquinho, né? Que... Esse tratamento específico do eflúvio, quando ele cronifica, quando ele fica mais de 6 meses, tem indicação. Vai fazer mal se a pessoa tomar? Porque tem gente que é tão ansiosa que mesmo você falando, conversando, orientando, ela tá realmente no desespero que ela quer tomar. Tudo bem, você pode. Aí o que acontece? Coincide com a melhora. O paciente toma 3 meses, ai, tá vendo? Eu tomei o remédio e melhorei, mas ia melhorar de qualquer maneira. Perfeito, é importante saber disso também por causa dos custos, né? Você vai acabar Exatamente. comprando uma vitamina e não fica satisfeito, pode comprar uma outra vitamina São e a produtos pessoa acaba próprios, né? gastando Então, dinheiro sem necessidade. exatamente, eu falo exatamente isso. Muito bem. Não sei se... Acho que espero que a gente tenha conversado. Acho que a gente conversou bastante, né? Eu E acho que deu para dar deu uma. para falar bastante assim, sobre o assunto. Eu não estou vendo muito mais... Vou dar uma andada aqui nas perguntas. Para os homens é mais incomum, né? Porque os problemas da tireoide são mais incomuns nos homens também. Mas aí poderia ter uma associação com outras coisas que são específicas dos homens, é isso? Como é? Desculpa, eu ia espirrar, me As, desconcentrei. as causas de, assim, para a gente... as doenças de tireoide são mais comuns nas mulheres, são mais comuns nas Isso. mulheres. Aham. Quando acontece nos homens, a queda no cabelo pode ter outras causas também mais específicas dos homens, né? Sei lá, acho que para a gente finalizar essa parte, seria interessante também pro... Tá. Vamos lá. Quando a gente fala de homem de cabelo, a maioria vai ser calvície, tá? Porque quando a gente fala de alopecia areata, a gente fala também de doença autoimune, tá mais ligada à mulher. Não que não possa ter no homem, claro que pode. Mas assim, de forma geral, a gente fala do homem. E quando a gente fala de calvície, a gente não vê muita queda, porque a gente, diferente de queda de cabelo, de você ver ali na casa, espalhado, no travesseiro, na hora do banho. Essa é a queixa do paciente da queda de cabelo, que é o eflúvio na maioria das vezes, tá? Outra coisa é a rarefação daquele cabelo. Então, na calvície, tem uma rarefação. Os pelos, os cabelos, eles ficam miniaturizados, eles ficam fininhos, clarinhos, eles ficam menos densos, tá? Isso é bastante claro quando a gente olha com o dermatoscópio, com a nossa lupinha lá no couro cabeludo, tá? Mas tem uma fase da calvície, o que que acontece? A gente tem algumas fases de crescimento do cabelo, tá? Então, a nossa fase de crescimento é a fase anágena de cabelo. Então, é esse cabelo grosso, escuro que a gente tem. Quando a gente tem uma calvície, esse pelo, ele tá miniaturizado, tá? E aí, nesse processo de passar de uma fase para outra, tá? Ele cai. Então, tem alguns momentos da calvície que realmente o paciente percebe essa queda acentuada. Mas não é a maior parte do tempo. De fato, o paciente não vê tanto cabelo caindo pela casa ou na cama. Ele vê mesmo Sim. que tá ficando ralo, que ele tá ficando calvo.
entendeu? Entendi, entendi. O Gustavo tá aí perguntando aí, né? Ele fez a cirurgia da tireoide já tem um tempo, e só que ele tá tendo queda de cabelo agora. E ele tá perguntando se pode ter relação. É importante a gente ver se os hormônios estão ok, né? Estando os hormônios bem regulados, né? E nesse caso, já tendo feito a cirurgia já há algum tempo, eu acredito que seja importante fazer investigação de outras causas. De repente pode ser calvície mesmo, né? Foi a cirurgia dele? Ele já tem algum tempo, já tem algum tempo. Ele não falou aqui não, mas eu, eu acredito que já deve ter mais de 2 anos. Ah, tá. Então eu tenho que ver realmente, porque aí não tem relação com essa tua cirurgia, não, tá? Às vezes, né, Hugo, tu deve ver isso no consultório. Às vezes vocês fazem exames, né, de período em período e tal. Às vezes é uma desregulação, o TSH não tá bem enquadrado, ou algum outro motivo. Isso aí é essencial, né? Eu digo assim, a gente está de olho nos hormônios, né? Se os hormônios estão bem regulados, se tem um ajuste fino, isso aí assim, é essencial para tudo, tanto para controle da doença, no caso dos pacientes que tiveram câncer de tireoide, para evitar que o câncer volte, né, como para o funcionamento de todo o corpo, né? Eu brinco assim, do cabelo, literalmente do cabelo, ao dedão do pé, né, contando as unhas. Então a gente sabe que a tireoide é importante para regular inúmeras funções, né? Exatamente. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre é, um, um pedacinho do corpo, né, que na verdade está forrando o nosso corpo inteiro, que é a pele, os É, pelos, as unhas, e que maior. podem, o maior órgão do corpo, né? Aí não dá para competir, viu? E, e isso é importante, né? A gente estava falando também no começo do nosso encontro aqui, que nós estamos na semana da tireoide. Ontem foi o Dia Internacional da Tireoide. E a nossa intenção aqui, principalmente, é levar alerta para as pessoas de que é importante estar atento à saúde, né? Atento aí ao próprio corpo, e que, na dúvida, é importante procurar o especialista, né? Nessa época específica de pandemia, a gente tem uma limitação de que não dá para ficar indo para o consultório toda hora, não dá para ficar indo se expondo a todo momento, mas que a gente tem hoje o recurso da telemedicina, que está liberada nesse momento, né? Tá E liberado, que... é ótimo. Eu sou super fã, eu sou super pró-telemedicina, porque ajuda demais. É isso que você está falando. A gente tem que lembrar da nossa saúde como um todo. Não é só coronavírus, as doenças continuam, as doenças de tireoide, as doenças de pele, as doenças cardíacas, todas as doenças. Então, se a gente tem um bom recurso e a gente sabe usar ele de forma correta, o ideal é que use para depois não ter problemas maiores, né? Isso. Você acha que no caso de queda de cabelos, você conseguiria fazer uma razoável avaliação do paciente sem Super, necessidade da super, presença? super tranquilo. Eu tenho atendido várias pessoas com essa queixa, porque aumentou de fato essa demanda. Sempre é uma demanda constante no consultório de dermato, né? A questão do Uhum, cabelo. Mas é uma coisa que realmente você consegue. E o que eu acho legal, assim? Você consegue, porque é muito de anamnese, é muito da história clínica do paciente, do que você conversa, se o paciente tem algum histórico de alguma doença, se ele tem algum histórico familiar. E aí você fala, tá com quebra, tem processo químico, enfim, uhum, vai ser de tudo. Tem caspa, não tem, entendeu? uhum, Às vezes até mesmo o paciente manda uma foto, alguma coisa que ajuda também. E aí quando eu acho que tem realmente uma necessidade de examinar uhum, presencialmente, eu às vezes combino com o paciente no consultório, ou então eu já peço os exames para ir adiantando, se ele tiver uhum, assim, condição de colher em casa, ou deixa para depois, enfim, depende do caso. uhum. Mas às vezes o meu retorno eu faço no consultório, já deixei alguns combinados de fazer no consultório, então acho uma coisa bem, bem factível. Excelente. Então, sim, acho que para a gente encerrar aqui, é, queria agradecer aí a presença de todo mundo, né, da Camila, com as explicações aí brilhantes, como sempre, né? Eu imagino que o nosso público aqui, que vai ver hoje, ou que então vai ver essa live, ou então esse conteúdo mais à frente, acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente aí a se orientar, ter um norte, ter um caminho, né, para poder se cuidar melhor e ter uma boa qualidade aí,
seja do cabelo, seja da unha, seja da pele, né? Que é tão importante para a autoestima, e para a qualidade de vida, né? De forma É, geral, né? verdade. Pois te agradeço também. Eu fico à disposição de quem quiser falar comigo, pode falar comigo no Instagram. Isso, fala aí pra gente, Camila, pros nossos seguidores aí, qual que é o seu Instagram, para as pessoas poderem te acompanhar aí também. Doutora Camila Rocha Derma. DRA Camila Rocha Derma. Isso, sigam a Camila, ela publica muita coisa interessante, muitos conteúdos, né? E, e também os pitoquinhos lá, o Lucas e o Léo, que estão sempre lá presentes. Você ter um participante especial hoje, porque o mais novo estava demorando para dormir. Ah, já fico com saudade. Beijinho aí neles, É, viu? Uma boa noite aí pra você. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, né? Logo em tá breve bom. a gente combina mais uma aí que tem assunto muito aí nas nossas duas especialidades, né? Isso, combinadíssimo. Então tá joia. Vou fechar aqui. Uma boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Agradecer aí todo mundo mais uma vez, uma boa noite, espero que tenham gostado e a gente vai programar aí novos encontros sobre assuntos, então quando vocês tiverem a oportunidade, coloquem nos comentários os assuntos que vocês queiram saber um pouquinho mais, tá certo? Um abração grande a todos aí, uma ótima noite.